Fala aí pessoal, Maricélio aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje é o seguinte, a gente vai conversar aqui sobre 5 pontos aí para que a gente possa se atualizar em relação ao concurso da Polícia Militar do Estado do Amazonas, tá? Muita coisa vem acontecendo e aí eu coloquei esses 5 pontos para a gente deixar todo mundo aí atualizado, tá bom? Primeiramente, vamos falar sobre aquele encontro das polícias do Norte, né, que aconteceu lá em Manaus. Tá bom? Onde todas as polícias se reuniram para trocar ideias ali sobre segurança pública. O estado do Amazonas, né? O comandante-geral apresentou ali os números, né? Alguns dados, e aí é muito interessante falar disso daí. Também vamos falar sobre o TAF, que aconteceu agora recentemente. Vamos ver ali o arquivo, né, que a FGV divulgou a convocação desse pessoal e realmente já houve esse TAF. Já conversei inclusive com uma pessoa que foi apta, aprovada, muito feliz, parabéns pro pessoal aí, eles que entraram ali subjúdice, tá? Também, pessoal, vamos falar das novas previsões ali para os cursos de formação, tanto para oficial como para soldado, né? Tem muita gente falando aí de uma nova data, então tem muita gente falando aí sobre números, eu quero falar também sobre isso nesse vídeo, tá? Vamos falar também do nível de violência, cara, que Manaus está passando no momento, tá? Na verdade, é meio que uma coisa constante, né? E isso só aumenta nos últimos tempos, a questão da violência na cidade de Manaus e no estado do Amazonas de modo geral, né? Infelizmente, a violência está muito pesada lá. Não é culpa dos policiais que estão na ativa, tá? A gente percebe que o problema é muito maior, tá? É um problema de administração pública mesmo. Tá? E a gente vai falar, por último, né, o 5º ponto ali, sobre a nossa luta, que continua, tá? Nós, aprovados no último concurso, estamos todos ativos, lutando, buscando para que o Estado do Amazonas convoque todos os aprovados aptos. 3.527 soldados, 1.210 oficiais, tá bom? Então é isso, gente. Deixa o like já na confiança. Se você não está inscrito, olha aí, se inscreve agora aqui no canal. A princípio é isso. Vamos pro vídeo, vamos pro que interessa então. O evento sobre as polícias do norte do Brasil, né, que se reuniram ali no primeiro congresso das polícias militares da região norte, né, que aconteceu lá em Manaus, nos dias 12 e 13 de julho, tá bom? E aí o Coronel Vinícius fez várias postagens sobre isso daí, e inclusive ele deu uma entrevista, já eu coloco essa entrevista para vocês, onde foi perguntado ali sobre o nosso concurso, né, sobre possível convocação, quando que deveria acontecer essa convocação. E aí ele meio que se esquivou, né, cara? Eles nunca falam nada assim certo. Nem o coronel, o governador muito menos, passa bem longe assim. Quando é perguntado sobre quando que vai ser convocado esse pessoal, quantos, ele consegue se esquivar muito bem e acaba não falando, cara. E aí eu achei muito interessante essa iniciativa do pessoal se reunir, né, as polícias aqui do norte do Brasil, né, eles trocarem experiências, né, aí sobre o que tá dando certo, né, cara, para que isso seja, né, expandido para os outros estados, para que eles também façam, né, e aí consigam evoluir nessa área de segurança pública, né. Então eu achei muito legal isso, tá? Ele já fala que a próxima vai ser lá no estado do Pará, tá? Então agora vamos para a entrevista do comandante-geral, né, sobre essa questão do concurso, tá bom? Vamos. O governador Wilson Lima, ele não teria feito um concurso público depois de 12 anos se ele não tivesse a intenção de contratar, né? Ele não teria feito. Eu não vou criar até porque tem gasto, né? Até porque tem custo. Então, se ele fez, é porque ele vai chamar e ele vai contratar. Algumas fases estão sendo solucionadas. A gente está construindo o nosso Cefap, estamos construindo a nossa academia. Estamos também internamente nos organizando para poder qualificar esse pessoal e, na hora adequada, o governador vai anunciar. Hoje, é amanhã, aí tem que perguntar do governador Wilson Lima, porque essa é a prerrogativa dele. Ele vai dizer, eu não tenho dúvida, ele vai chamá-los. Eu acho que essa pressão, ela tem que ter um limite entre o razoável e o ponderável, né? Nós não podemos levar uma pressão descabida. Algumas vezes eu vejo algumas cobranças que não são, que passam
do limite pertinente. Eu acho que tem que ter paciência e, principalmente, compreender que é o governador que passou depois de 12 anos, bateu no peito e fez o concurso. Então, vai chamar, tenha paciência e vai dar certo. Já sobre o segundo tópico, que é o TAF dos subjúdices, né, que aconteceu agora, né, nos últimos dias, eu quero compartilhar aqui com vocês o documento. A FGV emitiu ali no dia 23 de junho, né, a convocação do pessoal, tá bom? Eles que são subjúdices, né? O exame, né, o TAF, aconteceu também nos dias 12 e 13 de julho, né? E aí, também lá na Vila Olímpica de Manaus, situada aqui na Avenida Pedro Teixeira, lá no Dom Pedro, lá em Manaus. Aí aqui abaixo tem a lista aliás, tem aqui os itens, né? Os exercícios que eles tinham que fazer, a gente já conhece daqui, tá bom? E a lista do pessoal, tá? Aqui tá a lista, os horários certinho, aquilo que a gente conhece, aquele padrão, tá? Então deu uma galera aí ainda, ó, bastante gente para fazer esse TAF aí, tá bom? Então aconteceu sim esse TAF nos dias 12 e 13 de julho, ou seja, um dia só ali para fazer a parte de natação e o outro dia para a parte de corrida, abdominal, né, barras, etc. Todo o TAF foi feito ali em 2 dias. Beleza, pessoal? Para essas pessoas aqui, tranquilo? Aconteceu, então mais pessoas vão entrar aí no nosso concurso. Ah, Marcelo, e agora a questão das vagas? Eu perdi a minha classificação? Acredito que não, isso daqui é uma coisa paralela. Se vai ter reclassificação, enfim, não tenho certeza sobre isso, tá? A gente vai pesquisar depois, tá bom? Mas a princípio não vai mudar ali a classificação do pessoal, tá? Esse daqui o pessoal entra subjúdice. E sobre o início das turmas, né, os cursos de formação em si, tenho percebido que há uma movimentação muito grande, muita gente falando que as turmas serão fracionadas, né? Ultimamente o Sargento Igor, né, que é da Associação dos Praças ali, ele falou, né, numa entrevista que seriam fracionadas as turmas de 500 soldados e oficiais provavelmente vai ser de 100 oficiais ali em cada turma. Eu acho isso pouco provável, mas eu sou só um candidato. Cara, mas diante do contexto, eu não vejo espaço para formarem menos que 1.000 soldados. Eu não vejo espaço para formarem só 100 oficiais. Então eu acredito sim, cara. Continuo acreditando, apesar de tudo que o pessoal tá falando. Eu consigo continuar acreditando que serão no mínimo 1.000 soldados e no mínimo os 320 oficiais ali, tá? Eu acredito muito nisso. É muito provável também que não comece mais esse ano, tá? As coisas estão muito frias a respeito disso. O governador em si não fala mais nada sobre. O comandante-geral se esquiva sempre, tá? Depois daquele vídeo onde ele apresentava lá o espaço que estava sendo reformado lá do Comando Geral, que vai ser o local do próximo curso de formação, depois daquilo não houve mais nada assim muito certo que nos levasse a pensar que o curso ainda vai ser esse ano. Então, infelizmente, não tem mais expectativa de o curso acontecer esse ano de 2023, tá? Por isso também acredito que não faz o menor sentido essas turmas serem fracionadas, tá? Se começar no que vem ainda teremos ainda menos policiais nas ruas. A Polícia Militar está com o quadro abaixo de 50%. Esses policiais estão sobrecarregadíssimos, eles não conseguem tá com uma cabeça tranquila nos seus serviços, porque eles estão trabalhando demais, a pressão é muito grande, a violência está muito pesada, e já a gente vai falar sobre essa questão da violência, que é o próximo tópico aqui desse vídeo. Mas, cara, os policiais, eles já estão batalhando muito pesado, né? Estão batalhando, trabalhando muito forte, e eu acredito que a gente entrando seria ali uma forma de oxigenar a cabeça desses guerreiros aí, dar mais tranquilidade para eles e a gente ir para a guerra, cara, ir para a linha de frente ali e eles darem uma tranquilizada, porque eles estão trabalhando demais. Então é isso, minha gente. Vamos para o próximo tópico, vamos falar sobre a violência muito pesada que está acontecendo ali na cidade de Manaus. E inclusive eu quero apresentar a vocês um vídeo onde um coronel da reserva fala ali, ele que inclusive já foi comandante geral, ele fala sobre a questão da violência, tá? Ele dá ali ele pontua algumas coisas muito importantes ali
conforme ali a experiência dele ali como coronel da Polícia Militar da Reserva. Pessoal, falando de violência na cidade de Manaus, cara, se a gente for procurar manchete aqui, a gente vai achar dezenas de manchetes de casos sobre violência, sobre criminalidade na cidade de Manaus, tá? Eu tô aqui só no Instagram de um dos sites de notícia de lá, tá? Vou até seguir aqui, tá? Mas assim, são muitas notícias ruins de violência na cidade de Manaus, que é uma cidade gigante, né? É uma cidade de quase 4 milhões de habitantes. E, cara, pouca polícia. Segundo o coronel, que eu vou até colocar um vídeo para vocês aqui, um coronel da reserva, já foi comandante-geral da PM, de lá do Amazonas. Ele fala que tá uma média de 1.500 policiais em dias bons, tá? 1.500 policiais nas ruas de Manaus, todos os dias, para dar conta desses quase 4 milhões de habitantes, tá? Então, assim, aqui eu tô passando para vocês aleatoriamente aí, ó, notícias, né? Algumas notícias recentes aí sobre a violência que se espalha ali cada vez mais na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Mas, pessoal, vamos ouvir aí o que o coronel tem a dizer nessa entrevista sobre a questão da violência aí na cidade de Manaus. Nós vamos conversar agora com o coronel da reserva da Polícia Militar, que é o Amadeu Soares, que está aqui conosco, inclusive já foi secretário de Segurança do Estado do Amazonas e Roraima. Boa noite, coronel. Então, nós vamos perguntar o que contribuiu para o Amazonas chegar ao topo do ranking da violência do país e ter aí Manaus entre as 3 capitais mais violentas do Brasil. Nós estamos falando sobre esse assunto já há algum tempo, o senhor deve ter ouvido, o senhor estava lá nos bastidores. Qual é a sua visão dessa situação, coronel? Boa noite, Carlão, boa noite, Cid, boa noite à nossa população de Manaus e do Amazonas que nos ouve. Olha, diversas vezes nós estivemos aqui fazendo análises dos anuários anteriores e essa pedra já foi cantada lá atrás. Sim. Eu vou só corrigir umas coisas aqui que eu observei. Ok. Manaus, 23ª entre as 50 mais violentas. Só que Manaus está com 53,4 homicídios por 100 mil habitantes. Ou seja, o que a coloca como a 3ª capital mais violenta do Brasil. Sim. E isso tem reflexo. Quando você soma com os números do interior, aí o Amazonas cai para 38,8 e fica ainda o Amazonas em 3º lugar como o estado mais violento do Brasil. Outro dado que me chamou bastante atenção é a questão do roubo. O roubo, quando ele começa a empatar com o furto, você pode dizer que a violência ela chegou na sua porta. E se vocês puderam acompanhar pelos noticiários que saíram, a semana passada nós tivemos alguma coisa dentro do sistema prisional que o Estado cortou a visita por 30 dias. Qual foi a consequência disso? As tropas especializadas adentraram os presídios, eles não divulgam o que aconteceu, a sociedade ela fica completamente acéfala dessa informação, porque ninguém sabe, só sabe que aconteceu alguma coisa porque eles proibiram a visita e adentraram com a tropa nos presídios. Resposta da criminalidade, os roubos na cidade de Manaus e os homicídios fora de controle. Você está vendo aí arrastões dentro de lojas de departamento, homicídio na porta do shopping ou próximo do shopping ou até dentro do shopping, como nós tivemos aqui uma loja de departamento que foi roubada dentro do Amazonas Shopping. Na cara dura. E a pergunta aqui de $1 milhão: qual é a resposta da polícia, qual é a resposta do Estado? Nenhuma. Nós estamos numa cidade que não tem policiamento ostensivo. Não tem nenhum planejamento de governo que vise sanar, estancar a sangria da violência. Eu vi a semana passada também uma sequência de roubos a coletivo e vi um cidadão reclamando que entra governo, sai governo e tal. Veja só, o roubo de coletivo ele é motivado, né, pelo aquele ladrãozinho que pontualmente já tem as linhas de maior incidência, tem todos os dados estatísticos sobre isso. Aí eu lhe pergunto, de novo, pergunta de $1 milhão: qual é a providência que foi tomada? Não montaram uma força-tarefa para prender os bandidos?
Tem um diagrama, Carlão, chamado diagrama de Pareto, que é o seguinte: 20% dos bandidos que fazem 80% da estatística. Prende os 20% e você resolve o problema. Mas não se vê nenhuma atitude, não se vê uma coordenação, efetiva. Não se vê um comando, não se vê absolutamente nada. Ou seja, nós estamos morando numa cidade completamente acéfala. O cidadão falou com muita propriedade, ele disse que só tem policiamento em bairro de Bacana, nem em bairro de Bacana tem policiamento. Não tem policiamento em lugar nenhum. Você anda 2 horas nessa cidade, você não esbarra com uma viatura da polícia. Deixa eu só fazer aqui um adendo. A 23ª SICOM, por exemplo, patrulha o Parque 10 inteiro até o Amazonas Shopping na João Batista. Já está falando ali de uma área que está dentro realmente desse padrão que ele queria se colocar. São 3 viaturas e 2 motos para fazer esse patrulhamento. No melhor dia. No melhor dia. Aí você vê, o que o governo tem feito? O governo entregou não sei quantas viaturas. Mas para quem rodar? Cadê o policial? Não tem. A Polícia Militar foi perdendo, a Polícia Civil foi perdendo a sua capacidade operativa e hoje elas estão em frangalhos, né? A tropa desmotivada, porque o governo também não paga database, não respeita o servidor, não respeita o policial, e aí você vai vendo o caos aos poucos se instalando na nossa cidade. Resumindo, está faltando aí um plano de segurança global que envolva as forças federais e estaduais nessa questão. O que o senhor acha? Eu acho que falta governo. Em tempos atrás... Principalmente falta governo. Em tempos atrás, ninguém dessa cúpula de segurança já estaria no seu lugar. Isso é completamente fora do normal. E parece que assim, você reclama, vocês divulgam, não acontece nada no dia seguinte. Agora, deixa eu aproveitar aqui a sua presença e a gente desmistificar alguma coisa. As pessoas acreditam que bandido bom é bandido morto e que tem que se fazer alguma coisa nesse sentido. Mas qual é a justa razão de se fazer agora? Aprisionar mais, educar? Qual é a situação que o senhor enxerga como realmente uma via de saída para isso? Um caminho. Olha, Carlão, primeiro de tudo é que a gente tem que colocar o nosso sistema de defesa em ação. Ou seja, eu tenho que ter policiamento na cidade, que é para o cidadão sair, ir para o trabalho, voltar e ser acompanhado. E não ser admoestado como está hoje. Hoje você não consegue andar nas ruas de Manaus, porque a motinha vai lá, encosta e vem buscar o celular. Então isso é um absurdo. Eu vou só lhe dar um dado. Durante o ano de 2012 para 2013, durante a implantação daquele programa Ronda nos Bairros, nós tiramos de Manaus 5 mil bandidos. E houve uma redução expressiva no número de roubos, no número de furtos, no número de homicídios, né? Outro dado interessante que eu vi aqui, que vocês divulgaram, é com relação ao estupro. Mas a leitura do anuário, na minha opinião, ela foi equivocada sobre esse crime. Sim. Sobre 2 aspectos. O primeiro aspecto é que o ano de 2019 e 2020 eu não trataria como eles trataram aqui estatisticamente, porque foram os 2 anos da pandemia. O que ocorreu nesses 2 anos? Muitas pessoas que saíam para trabalhar passaram a ficar em casa. Confinadas. Qual foi o resultado disso? Aumento da violência doméstica e aumento dos crimes sexuais. Então, nós estamos passando ainda os reflexos do período da pandemia. Perfeito. Muita gente perdeu emprego. E aqui no Amazonas ainda tem uma peculiaridade maior, Carlão, porque nós temos muitas pessoas que vieram do interior para cá, depois vieram os filhos, vieram os sobrinhos. Então, numa casa moram diversas pessoas da mesma família, mas de clãs diferentes. E aí você vai vendo essa misturada toda e aí esse resultado, tá aí o reflexo. Agora, isso é uma coisa que não podemos assim culpar a polícia, porque nós não temos competência para fazer policiamento dentro da casa de ninguém. Agora, que precisa ser adotada uma providência com relação à lei. A lei que pune quem pratica esse tipo de crime. A lei é muito branda e você vê com frequência o camarada entrando e saindo do presídio, não cumpre a pena, às vezes nem é julgado. Então esse tipo de impunidade, esse tipo de moleza, para quem não tem que ter moleza,
é que está fazendo essas vítimas facilita, né? Ô, Coronel, para a gente encerrar nossa entrevista, olha só, o que ainda pode ser feito para tirar o Amazonas desse top 3 vergonhoso aí do ranking de violência e quais os cuidados que o cidadão deve tomar para evitar ser vítima desses roubos, dessa violência? Teve um aí até que o senhor ouviu que falou que ele faz defesa pessoal para encarar os bandidos. O que o senhor acha disso? Eu não recomendo isso para ele. Eu desaconselho a reagir a assalto, porque a gente não é gato, a gente não tem 7 vidas, só tem uma. Então, e nem pula como o gato pula. Então, sobre esse aspecto aí, eu recomendo que ele mude de postura. Agora, o que tem que ser feito? Concurso público. Já teve um ano passado, tem muita gente para ser chamado, ou seja, isso precisa ser priorizado, a Assembleia precisa ser chamada, precisa ser deslocado orçamento para priorizar, mas priorizar no singular. Porque quando você pluraliza a prioridade, significa que não tem mais prioridade. Então, priorizar a segurança pública, porque ela é a base da sociedade, é a base da economia. Certo. Ninguém visita lugar violento, ninguém gosta de conviver em lugar violento, ninguém investe em lugar violento. Nesse ranking aí ninguém visita mesmo. Ou seja, isso daí vai afugentar muita gente que viria ao Amazonas, vai olhar e vai dizer, pra lá eu não vou mais. Isso é divulgado no mundo. E olha, eu vou dizer uma coisa, Carlão, o número 53,4 homicídios por 100 mil habitantes de Manaus. A segunda colocada é Salvador com 66 e a primeira colocada é Macapá com 70. Ou seja, isso é número de guerra. Isso é número de guerra. Então, precisa ser feito, contratar policiais, dar o treinamento, um treinamento sério e depois colocar a polícia na rua. Hoje, nós não temos polícia na rua. Manaus é uma cidade que não tem policiamento ostensivo. O que nós temos aí são bravos policiais, civis e militares, que estão aí tirando bandido de circulação dioturnamente, mas por esforço próprio até, por demanda, mas não por uma ação coordenada por um plano de segurança do governo. Ok, Coronel, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no 18 Horas. Suas considerações finais aí. Eu espero, como morador da cidade de Manaus, que de fato adotem algumas providências para que a gente saia dessa situação alarmante em que estamos. Como tem sido para vocês lidar com o aumento no número de pessoas aqui no estado e a estagnação no número de efetivo de pessoas que estão trabalhando na área de vocês? É outro agravante. Para quem não sabe, em 2001, o efetivo da Polícia do Amazonas para 1.800.000 habitantes era de 6 mil policiais militares. Em 2023, para quase 4 milhões, que é o dobro da população, não chegamos a 7 mil homens. Não chega a 7 mil homens. É quase o mesmo efetivo de 21 anos atrás, isso é um absurdo. E o concurso público já teve, estamos esperando começar o curso para a gente receber mais policiais militares. Mas todo ano vai policial para casa. Mas essa polícia, esses 5 mil policiais aí, 6 mil policiais que estão na rua, combatendo a marginalidade, trabalham por 12 mil, trabalham por 15 mil. Era para ter 15 mil homens aqui no Amazonas, só tem 6 mil, não chega a 7 mil. Então, e nós fazemos nosso trabalho. O que nós queremos é esse reconhecimento por parte do Estado. Sargento, ou seja, o que a gente entende então é que a convocação também dos candidatos que foram selecionados, aprovados no concurso também da polícia, será com certeza muito importante para o nosso estado. Ele é fundamental, Todo ano vai cerca de 500 policiais para reserva remunerada. Então com esse novo efetivo que vamos receber de 1.000 homens, que são 2 turmas de 500, vai ajudar muito sim a segurança pública e ajudar o nosso estado. O último tópico desse vídeo, a gente quer falar sobre a questão da nossa luta, que continua firme, tá? Nós continuamos ativos lá nas redes sociais, tudo que for possível fazer em movimentação em prol do nosso chamamento, da nossa convocação, tanto dos oficiais como dos soldados da Polícia Militar, a gente vai fazer, tá? A gente já tem do nosso lado os policiais da ativa, tanto os soldados ali, os praças, como os oficiais, tá? Nós temos muita gente do nosso lado, a sociedade está do nosso lado, tá? Muitos jornalistas, tá? Muita gente, muitos políticos também estão do nosso lado. Só precisamos aí do governador mesmo, dar a canetada ali final, né? Tomar as decisões aí que leve à convocação nossa, tá? Até porque diante do número de pessoas que tá faltando na Polícia Militar,
os 3.527 soldados e os 320 oficiais ali não vão fazer muita diferença, até porque já ultrapassa 7.000 esse número, né, de vacância dentro da Polícia Militar. E nós, todos reunidos, não vamos passar ali de 4.000 pessoas. Então, seria um número ínfimo ainda, pequeno, diante de tantas vagas, né? E aí, isso com certeza seria uma resposta cabível, interessante e minimamente aceitável para agora, né? E aí, cara, como já falei aí nesse vídeo, é muito provável que nem aconteça mais esse ano o início dos cursos de formação, né, para soldado e para oficial. Então, no ano que vem, esse número de vagas ainda vai ser maior, tá? Então, assim, nós vamos continuar firmes, tá? A gente precisa disso, pessoal. A gente precisa não cair no esquecimento, né? E acho que a gente precisa estar lutando pelos nossos direitos, pelos nossos sonhos, por aquilo que a gente acredita, tá? Precisamos continuar firme nisso daí até que a gente seja convocados de fato, tá? Então, cara, continua isso daí, a questão de associar-se, né, a alguma associação que já existe ou criar uma nova associação, isso daí continua essa discussão, né? Não tem nada muito certo, vamos ver o que vai acontecer aí pra frente, se vai ser preciso ou não, tá? A gente se associar aí, tá? Mas eu também não tenho nada contra isso daí, eu tô disposto a fazer o que for preciso para eu conseguir ser polícia, tá? E aí, sigamos firmes, pessoal. A gente só não pode parar a nossa vida e esperar que tudo nisso daqui, tá? Eu já investi tudo, já fiz tudo que eu podia em relação ao concurso da Polícia Militar do Amazonas. Agora, só que Deus continue cuidando dos detalhes aí para nós, porque a gente precisa tocar a nossa vida em frente, né? Então, precisamos continuar estudando, né, com nossos cuidar da nossa vida aí nos detalhes para que a gente possa estar evoluindo sempre como pessoa, tá? Então é isso, minha gente, tamo junto, foi um prazer falar com vocês novamente, vejo vocês no próximo vídeo, valeu, falou e fui!